Pegar os certificados, temos um momento aqui especial, quero compartilhar um texto, alguns textos, melhor dizendo. A mensagem, o princípio que eu trago para você, algo que ministrou meu coração, é sobre a compreensão correta que nós temos que ter da realidade. A realidade é muito mais do que nós vemos, ouvimos. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo escreve que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Amém? Esse texto que eu li aqui conta uma situação difícil, quando um indivíduo chamado Senaqueribe, ele invade o reino de Judá, trazendo ali uma grande preocupação para o rei Ezequias. Ezequias era um homem temente a Deus, e a potência naquele contexto, naquela região, naquela época, era a Assíria, uma nação que não mais existe, chamada Assíria. E havendo toda aquela preocupação, ele como um líder, como um rei, ouvindo questionamentos, murmurinhos, reclamações, ansiedades, medos. O que vamos fazer? Como vamos agir? A gente não tem exército, nós não temos cavalaria, nós não temos como resistir. Eles já estão vindo aí, destruindo as demais nações dos vizinhos. Já destruiu fulano, já acabou com o ciclano. O fulano se rendeu. Ninguém conseguiu fazer nada até agora. O que nós vamos fazer? E muitas vezes nos deparamos com situações assim no nosso dia a dia. Nós conversamos com alguém, vamos na rede social, oramos, lemos a palavra, conversamos em casa, e aparentemente, no natural, está tudo igual, a mesma conversa, a mesma situação, circunstâncias difíceis, que fogem do nosso controle. Mas, um homem de Deus, um homem que crê no Senhor, um homem que tem o Senhor como seu auxílio, como seu protetor, como seu guarda, como seu pastor, este homem, ele compreende que a realidade vai muito, muito além do que nós vemos ou ouvimos. Amém? Deus nesse momento está falando ao coração de cada um de nós aqui. Olha para quem está perto de você aí. Dá uma olhadinha em volta de você aí. Ok? Você está vendo Deus trabalhar no coração dele aí? O que Deus está fazendo no coração dele aí? Você não sabe, você não está vendo, mas Deus está fazendo, amém? Dá uma olhadinha ao teu redor aí, dá uma olhada o quanto, mais ou menos aí, que teu companheiro está respirando. Dá uma olhada bem no nariz dele, assim, perceba o ar que está entrando no nariz dele aí. Você está vendo o ar entrando no nariz dele? Não está vendo? Então ele não está respirando? Nós precisamos entender que a vida é muito mais do que vemos, ouvimos. Na verdade, o inimigo, ele se utiliza do que vemos e ouvimos para nos apavorar, para nos amedrontar, para nos ameaçar. Diante daquele contexto do exército, e eu não li aqui desde o início, mas só para você entender, eles estavam, os inimigos ali chegaram, os embaixadores, chegaram nas portas da cidade, e o povo estava tudo na expectativa, em cima dos muros, e eles começam a falar: olha, nós viemos aqui, e vocês não pensem que o rei Ezequias, e o Deus de vocês vai livrá-los, porque o nosso rei, o nosso Deus, tem tomado todas as nações. Ele vai falando povo por povo, olha, e o Deus de cada um desse povo, de cada um desses povos, não teve condições de impedir o que o nosso rei está fazendo. E não pensem vocês, falando para o povo, que esse Deus de Ezequias vai fazer diferente. Quem já assistiu aquele filme 300? Tem a cena ali no início do filme, chega o embaixador do Xerxes, né? E ele chega ali entrando no meio do povo ali, dos espartanos, ele chama o rei, ele chega com a cabeça de vários reis. Não sei se você tem lembrado dessa cena. Ele tem as cabeças dos reis dominados, e traz uma mensagem. Mais ou menos isto, se você ler os versículos anteriores, que eles estavam fazendo.
Em outro contexto, eles dizem assim, ó: e vocês, não se enganem, porque vocês vão beber a urina de vocês vão comer as fezes de vocês. Não se engane achando que esse rei de vocês vai livrá-los. Agora você imagina a situação. Eu não sei o que você tem visto, ouvido, observado, mas Deus está muito além disto. Amém? Amém. Com base nesta declaração, eu quero que você creia e entenda que Deus é maior. Olha o que ele diz aqui. Versículo 6. Versículo 5. Ezequias se animou, consertou a muralha da cidade. Diga assim, ele consertou a muralha. Construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi. E mandou fazer muitas lanças e escudos. Diga assim, lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: até aqui por enquanto. Perceba que Ezequias era um homem que andava conforme a sua fé e conforme a realidade. Ele foi um homem que ele trabalhou, ele construiu a muralha, ele reparou a muralha, ele preparou os seus homens, ele armou os seus homens, ele fez a parte dele. Antes de declarar sua fé em Deus, porque tudo o que ele fez não era suficiente para segurar o exército da Assíria, mas o que cabia a ele fazer, ele fez. Essa muralha que ele fez não seguraria o exército da Síria. Os homens que ele armou com lanças e escudos não eram suficientes para o rei da Síria, mas era o que cabia a ele fazer. Primeiro ponto que eu quero te falar nessa noite, meu irmão: faça o que cabe a você fazer. Amém? Ainda que não mude nada ao seu redor, cabe a você fazer e você tem que fazer. Ponto. O comando é simples. O milagre só vai acontecer a partir do momento que você fizer o que cabe a você fazer. Arrumar a tua vida, abandonar o pecado, orar ao Senhor, ler a Bíblia, amar a sua esposa, assumir a responsabilidade do seu lar. Você pode pensar assim: mas o que eu faço não vai dar conta. É verdade, mas cabe a você fazer. Você sabe a história melhor do que eu, quando Jesus multiplicou pães e peixes. Ele perguntou: o que vocês têm aí? E algum prevenido lá, glória a Deus que sempre tem alguém prevenido, né? Quem vai para o Legendários aí esse fim de semana? Que auzinho, sem vergonha, hein? Quem vai para o Legendários aí esse fim de semana? Amém, glória a Deus. Vocês estão prevenidos? Pois nós vamos orar por vocês. Vou dar uma orientação para vocês, porque eu sei que tem alguns ansiosos aí, preocupados, alguns que acham que não vão dar conta, né, pastor Márcio? É suave, o REC é suave, né, Ananias? REC é suave, amém? Glória a Deus. Faça o que cabe a você fazer, e aí se posicione com fé. Olha o que ele diz aqui, vou ler novamente, nós lemos no início: sejam fortes e corajosos, amém? 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 Não fiquem assustados. Quem crê em Deus não fica assustado, pode até ficar preocupado, está ciente da situação, se prepara, mas não fica assustado. Meu irmão, seja forte no Senhor, seja corajoso no Senhor. Diz aqui ainda: não tenha medo do rei da Síria, e olha só, e do seu enorme exército. Ele não
quis remediar a situação. Olha, né? Não é tão grande assim um exército, não. Ele não quis dar uma disfarçada na situação, ele foi direto e sincero, foi verdadeiro. Não tenha medo desse enorme exército, ou seja, não era apenas um exército, era um enorme exército. Mas a questão é que ele sabia que Deus estava agindo, e ele diz o seguinte: pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Amém? Amém. Ele só conta, versículo 8, ele só conta com a força dos homens. É mais ou menos aquele ditado que diz, né? Ele é tão rico, tão pobre, como é que é? Tão pobre que, como é que é? Só tem os bens, alguma coisa assim, né? Tão rico que só tem dinheiro, mais ou menos isso. Ele falou, ele é tão fraco que a única coisa que ele tem é um exército enorme. Ele só tem os homens do lado dele. Essa é a compreensão correta. Ele diz, ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado, se Deus está do teu lado, diz, do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. Amém? Amém. Deixa eu te perguntar, quem que está do seu lado? Diga o Senhor. Vamos uniformizar. Quem está do seu lado? Senhor. Quem está do seu lado? Senhor. Diga bem forte para você ouvir, para sua alma ouvir. Quem está do seu lado? Senhor. Ora, meu irmão, se Deus está do nosso lado, o problema é que nós esquecemos. Nós olhamos as circunstâncias, nós enxergamos, nós sentimos o cheiro, nós ouvimos, nós sentimos, tateamos, esquecemos que Deus está, o Senhor Jesus está do nosso lado. Amém? Diga, Deus é maior. Não esqueça disso, meu irmão. Tudo trabalha para que você esqueça que Deus está do seu lado. Porque se você esquecer que Ele está do seu lado, eu quero ler alguns textos para reforçar isso. Está agora em 2 Reis. Você está em Crônicas, volta um pouquinho. Você vai encontrar aí o segundo livro dos Reis, capítulo 6. Novamente nós vemos um contexto aqui de guerra. Agora nós vemos o exército sírio. Não é assírio, aqui é outra nação. Temos até hoje, né, os sírios, país da Síria. E aqui os sírios estavam em guerra com Israel, e havia um homem de Deus chamado Eliseu. Como homem de Deus, ele era careca, a Bíblia diz. Sabia? Todo careca? Não, nem todo, né? Mas ele era careca, a Bíblia diz. Eliseu, um profeta de Deus. E a Bíblia diz que o exército sírio preparava para ir à guerra, fazer uma batalha contra Israel. Deus mostrava para Eliseu, Eliseu falava para o rei de Israel, vai, faz assim, assado. E o rei de Israel ia, sova. Aí o exército sírio preparava de novo para a batalha, outro local, outro contexto, outra emboscada. E Eliseu falava para o rei de Israel, ó, cuidado, Deus mostrou, vai ser assim, assim, assado. E o rei de Israel e pau de novo na Síria. Até que o rei da Síria reuniu os seus comandantes e falou, quem que está entregando aqui? Eu quero saber quem que está entregando, quem que é o traidor que está entregando. Alguém fala, não, tem o Eliseu, Eliseu é o homem de Deus, o profeta. Até os inimigos conhecem aquele que anda com Deus. Fala assim, os inimigos conhecem quem anda com Deus. Já viu aquele filme quando chega ali a cruzada? Já viu aquele filme A Cruzada? Ele está lá em Jerusalém, aí ele chega ali diante do soldado, né, o capitão ali do Saladino, ele fala, tua fama te precede.
Quando o cara é bom, ele chega diante dos inimigos dele, e o inimigo fala: rapaz, já te conheço, a tua fama te precede. A fama de Eliseu corria entre os inimigos, e falaram: o problema é Eliseu, o que o senhor planejar, Deus mostra para ele. Ele falou: então tá fácil, vamos matar Eliseu. Tá facinho, né, pastor Márcio? Suave, igual rec. Suave, a gente vai lá e mata o Eliseu. E isso que eu quero ler contigo, aqui no 6, versículo 8. Não, melhor, vamos adiantar um pouquinho aqui, tem a história que eu contei para vocês. Versículo 12. Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei, o profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite à cidade e cercaram a cidade. Olha só. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Leia comigo 16 bem forte. Eliseu diz: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Será? Será que o que está com você, os que estão com você são mais numerosos? Por esse amém não. Será que você tem essa compreensão, esse entendimento de que aqueles que estão com você são mais numerosos do que aqueles que estão com o inimigo? O jovem acorda cedo, vai pegar água e se depara com aquela situação, a cidade cercada. Volta correndo Eliseu, como diria uma cena, moeu o pé do frango. Aí Eliseu pergunta: quem é Macena? Eliseu responde: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então ele orou. O que ele fez? Ele faz uma declaração de fé e ora. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima. Olhou para onde? E viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros do quê? De fogo. Esse é o problema, nós não vemos. É necessário que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, gere em nós a paz, a confiança, a coragem e a ousadia. Na verdade, Deus estava cuidando deles o tempo todo, assim como Deus tem cuidado de você o tempo todo, amém? O problema é que nós andamos pelo que vemos, e não como a Bíblia diz, que nós não devemos andar pelo que vemos. O que você tem visto? Você tem visto mais o noticiário ou mais a palavra de Deus? Nesses dias, com certeza, o noticiário. Não é à toa que muitos estão desanimados, abatidos, desacreditados, abatidos. Esqueceram, como o rei Ezequias diz, eles só têm a força humana. Esqueceram que Eliseu orou ao Senhor e Deus mostrou a proteção. Amém? Para encerrar, eu quero ler outro texto. Eu poderia aqui falar de Davi e Golias, já falamos esses dias. Quando Davi, ele fala: olha, peraí, esse gigante, o problema é o seguinte, esse gigante não está ofendendo o povo de Israel, ele está ofendendo a Deus. E aí fica ruim para ele.
fica apertado para ele. Então eu vou lá e vai ser fácil, porque ele não está me ofendendo, ele está ofendendo a Deus. Poderia ler, por exemplo, lá em Números, capítulo 13, quando o povo de Israel envia espias para a terra prometida, e lá eles veem que a terra é boa, a terra é abençoada, é frutífera. Porém, tudo que é bom exige um esforço, sim ou não? O que não presta você acha nas esquinas aí. Agora o que é bom, a terra era boa, porém estava fortalecida, cidades muradas, gigantes. E o povo volta a Moisés, não vai dar, nós perdemos, é melhor voltar para o Egito, é melhor ser escravo, senão a gente vai chegar lá, seremos destruídos. E por conta da murmuração daquele povo, aquela geração não entrou. Mas haviam 2 homens, Josué e Calebe. E eles falaram: não, o nosso Deus prometeu, o nosso Deus vai lutar por nós, e o nosso Deus destruirá esse povo. E aqueles 2 homens entraram na terra prometida. Mas eu quero ler outro texto, abra comigo a sua Bíblia lá nos Evangelhos. Vamos lá em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26 mostra aqui a paixão de Cristo, a última ceia, a prisão do Senhor, o início da paixão, ele sendo preso. E é muito interessante o desenrolar dos atos aqui. Versículo 47 diz: Jesus ainda estava falando, quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal, ele tinha dito: prenda um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas versículo 51, lê comigo bem forte, vamos lá? Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Olha a cabeça. Pegou a espada, estava preparado. Eu não sei o que ele pensou: vou matar todos esses soldados aí. Aí vai falar: agora tranquilo, Jesus, o Senhor não vai mais ser crucificado. Jesus falar: ok, então você vai para o inferno, porque eu vim morrer, eu vim entregar a vida por você. Muito bem feito. Não entendeu nada. Não entendeu a compreensão, não compreendeu o que Deus havia falado a eles mais de uma vez. Mas não é nem esse o tema aqui. Olha a compreensão de Jesus da situação. Ele diz aqui, versículo 52, aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse, olha só, esse é o ponto, você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Aquele homem achou que com a força do braço dele, com a sua espada, ele iria resolver a situação. Uma compreensão limitada. Fala para o teu irmão assim: para de lutar com a força do teu braço, meu irmão. Pare de lutar com a força do teu braço. Faz o que você tem que fazer, arruma a tua casa, conserta o que está errado e deixe Deus agir. Amém? Há uns que dizem assim:
o tal do simpatizante, né? Eu sou simpatizante. Não fala assim, mas pensa assim. Eu gosto do evangelho, mas é o seguinte, minha vida está muito bagunçada, preciso arrumar, vou dar uma ajeitada, vou me organizar, aí eu vou começar a seguir certinho. Tá rindo, né, Felipe? Seu cara de pau. Quem já pensou isso? Vamos ver, levanta a mão, vamos ver. Só os pecadores, vamos ver. Isso, os pecadores. Não, o cara é santão, o cara é top. Não, aí ó, o seguinte, é de Deus isso aí, hein? Só que eu, sou pecador. Você quase fica com dó, né? Vou arrumar minha vida, tal, daí eu começo a seguir Jesus. Fala, tá, mas se você vai arrumar a tua vida, você vai seguir Jesus para quê? É hobby? Se eu desse conta de arrumar minha vida, por que Jesus viria e morreria em meu lugar? Eu tenho que entender que tem coisas na minha vida que eu não dou conta de fazer, e nunca darei conta de fazer. Somente quando Jesus for o Senhor e Salvador da minha vida, eu conseguirei, com a força dEle, com a capacidade dEle, porque Ele estará do meu lado, amém? Porque Deus é maior. Fala assim, Deus é maior. Deus é maior. Não existem argumentos, meus irmãos, desculpas. Eu quero orar contigo, para que o Senhor te fortaleça, te anime, te capacite, para que você ande, para que eu ande, para que nós andemos em novidade de vida, crendo que o Senhor é por nós. Amém? Ele está agindo em nosso favor. Agora, lógico, se você não fizer o que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. O que cabe a mim, Deus não vai fazer. Você sabe que quando Jesus ressuscitou Lázaro, tinha uma pedra na porta do sepulcro. Tinha ou não tinha? Então Jesus, ele aponta o dedinho dele assim, faz assim, e a pedra rola. Sim ou não? Não. Ele falou, tirem a pedra. Foi ou não foi, João? Mas por que Jesus não tirou a pedra? Quem pode ressuscitar um morto de 3 dias pode rolar uma pedra, não pode ou não pode? Mas a questão é que rolar uma pedra, você pode. Vai ter pedra para rolar lá no REC, pastor Márcio? Não sabemos, né? Desfruta o caminho, né? Mas rolar uma pedra você pode, sim ou não? Agora ressuscitar um morto você pode? Agora, se Jesus, ao pedir ali para rolar uma pedra, alguém falar, mas esse cara aí, se ele fosse bom mesmo, se ele fosse Deus mesmo, se ele pudesse fazer mesmo, ele já tinha rolado essa pedra faz horas. E aí? E nós agimos assim muitas vezes. Deus está dando um comando simples para nós, e nós não estamos obedecendo. E o milagre não vai acontecer, porque o que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. Amém? Se você tem que pedir perdão, Deus não vai pedir perdão por você. Se você tem que perdoar, Deus não vai perdoar por você. Se você tem que se arrepender do pecado, Deus não vai se arrepender por você. Se você tem que mudar de atitude, Deus não vai mudar por você. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos, para encerrarmos esse momento aqui. Eu quero te convidar, se você quiser participar desse momento, se você entendeu e concorda que há uma necessidade, nós temos essa necessidade de viver e compreender que Deus é maior, que as circunstâncias ao nosso redor são terríveis, mas Deus é maior, Deus está do nosso lado. Se você quer que o Espírito Santo te fortaleça, te anime, te capacite nesse sentido, eu te convido a orar. Se você puder fazer agora, fechar seus olhos. Mais ainda, se você puder
onde você está, se prostrar e orar ao Senhor pedindo essa fé, essa compreensão. Se há algo que você precisa fazer e já sabe, faça. Peça perdão a Deus. A tua oração agora é o que importa. Fale ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor, o Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos ama, o Senhor que entregou o seu Filho único por nós. Em teu nome, Senhor, que tem poder para transformar, para curar, ressuscitar. Em teu nome nós oramos, eu oro. Perdoa-nos, Senhor, porque temos permitido que as circunstâncias nos assustem. Não temos mais olhado para Ti, temos olhado para o que está ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos agido conforme a Tua palavra. Tua palavra diz claramente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdoa-nos, Senhor, a incredulidade, a carnalidade. Perdoa-nos, Senhor, porque confiamos em tantas coisas, menos em Ti. Confiamos em tantas circunstâncias, pessoas, mas não depositamos a confiança em Ti, Senhor, da maneira devida. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, que ao nos levantarmos, cada homem aqui, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, se levante como um homem ancorado, baseado, fortalecido em Ti. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, nós cremos na Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Quebra, Senhor, o medo, a incredulidade, o orgulho. Toca, Senhor, com Teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu quero confiar em Ti cada vez mais. Senhor, abre os meus olhos, os meus ouvidos para a Tua verdade, para a Tua palavra, que eu compreenda que o Senhor está do meu lado, que o Senhor cuida de mim, o Senhor é meu pastor. Senhor, eu abro mão do medo, em nome de Jesus. Eu abro mão, Senhor. Eu rejeito da minha vida a incredulidade, o comodismo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo Teu amor. Eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar em pé. Aleluia. O Senhor está do seu lado, amém? Você crê nisso?
Fala para quem está perto de você, fala assim: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, meu irmão. Aleluia. Amém. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres.